Fala galera do canal Real Missão, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a um vídeo diferente um pouco que estamos acostumados aqui, que é, como o título já diz, né, por que a minha igreja precisa fazer missões, ou por que a igreja local precisa fazer missões. Falando um pouquinho sobre a importância, né, de fazer evangelismo, de fazer missões, de cumprir o eixo do Senhor, né, como diz na palavra dele. E por muito tempo a igreja evangélica achou que missões era somente um ministério dentro da igreja, sendo opcional ter ou não. Aqui já começamos com algo polêmico e muito importante se entender. Missões, ela não é só obrigatória como necessária. Nós precisamos de missões, nós precisamos de evangelismo para poder crescer como igreja, para poder crescer no lugar onde estamos implantados ali, no bairro, enfim. E não crescer por números, não crescer por cadeiras ocupadas, não crescer por ter um ministério grande, mas crescer para cumprir aquilo que Jesus nos ordenou, né? Que é o ir de pregar o evangelho a toda criatura, e de fazer discípulos. Fazer discípulo é trazer para perto, cuidar, acompanhar aquela pessoa ali naquela vida dela, né? Ali na igreja. E muitas das vezes nós achamos que só a igreja naquele local ali, né, só um templo aberto aos domingos e meio de semana, já está bom. Mas, quando na verdade, não. Nós precisamos ir até essas pessoas. Né? Um dos maiores exemplos de Jesus é que ele ia até essas pessoas. Ele servia, ele ia até lá, não simplesmente ficava em um lugar determinado e quem quiser vir aqui, que eu vou estar aqui de boa, sentado, tranquilo. Não, ele ia até lá. É claro a importância de ir até o templo, né? Mas estou falando no sentido de Jesus, que foi Jesus quando esteve encarnado aqui como ser humano e que continua sendo Jesus, serviu pessoas, ele foi até pessoas, né? Realizava curas, milagres e perdoava, amava. Então eu anotei algumas coisas aqui. Precisamos lembrar que missões é o principal foco da igreja na Terra. A igreja é o principal instrumento de Deus na Terra para a expansão do Evangelho. Hoje você chama alguém para ir na igreja, né? Provavelmente alguém vai se identificar aqui. Eu já chamei algumas pessoas para ir na igreja. Eu chamo algumas pessoas para ir na igreja, né? Não parei de fazer, a gente não deve parar de fazer. Mas não vão. Às vezes, não, eu vou ver. Outro dia. Domingo eu vou. Não, domingo eu tô lá. Chega domingo não vai. Aí chega aquela coisa. Cuidado também para se tornar algo chato, né? Você fazer com que as pessoas se afastem por ser chato. Quando alguém está te chamando para algo que você naquele momento não quer ir. Aí a pessoa não se torna pior por isso. Cara, não quer ir na igreja, por isso que está assim. Não. Nós devemos amar, nós devemos estar perto, nós devemos servi-la, independente se ela quer ir na igreja ou não. E o evangelismo tem a estratégia de trabalhar com essas pessoas, tem a estratégia de uma coisa que funciona muito, que é células, ou outras igrejas chamam de outras coisas, ou culto no lar, ao qual ocorre uma vez na semana ali, né? Alguns lugares têm de 15 em 15 dias, e você chama alguém, chama um vizinho, chama um amigo para um tempo mais de mesa, um tempo mais de... como na igreja não tem como a gente às vezes dar atenção para todo mundo, às vezes na igreja a pessoa fica acanhada ali de falar com as pessoas assim, de repente a pessoa mais tímida. Na casa a gente fica mais perto, a gente fica mais ali, né, no 1 a 1, né, como diz discipulado, tem discipulado 1 a 1, que é quando você está aqui, de frente para a pessoa, e aí, como é que você está? Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. A vida te julga alguém, né, por ter um jeito difícil, por ser complicada, por ser estressada, por ser ignorante, só que às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa passou para levar até aquilo ali. Thiago, justifica? Em muitos casos não. Às vezes as pessoas passam um pouco da educação, né, cometem algumas coisas muito ruins. Só que às vezes ela precisa de ajuda. Muitas das vezes, né, ela precisa de ajuda de alguém que precisa ensinar ela, ou alguém que precisa auxiliá-la naquele trauma que ele ou que ela tem no passado dela. Às vezes vejo uma família difícil, às vezes vejo uma família onde era comum as pessoas brigarem, onde era comum as pessoas não se abrirem, não sentar e desabafar, e a pessoa se torna fechada mesmo. E a gente tenta, às vezes, conversar, tenta trazer para perto e não consegue. A gente acha que, fulano está difícil pra caramba. Mas não. É uma pessoa que tem traumas que precisam ser tratados, assim como situações na nossa vida também precisam ser tratadas. Nós, seres humanos, né, um dos exemplos perfeitos que dão para a igreja é que a igreja é um hospital. Ninguém vai para o hospital porque está bem. Ninguém vai para o hospital porque, não, estou de boa, vou ali no médico hoje. Não.
está precisando tratar alguma coisa. E a igreja é a mesma coisa. A diferença é que da igreja, todos nós precisamos tratar alguma coisa. Né? Quando o ser humano chegar ao ponto de não ter mais nada a ser tratado, não ter pecado nenhum, né? Deus arrebata ele. Mas enquanto isso, nós vimos a igreja para congregar, para estar junto com os irmãos, para estar aprendendo mais do Senhor, para estar em comunhão, né, com a igreja, com o corpo de Cristo. E a igreja não é um templo físico, mas eu sozinho também não sou igreja, mas sim um conjunto com as pessoas, né? Ali no dia a dia, né, no convívio, não só em dias de culto, mas às vezes em coisas fora. E o João Rodrigues fala assim, tem uma frase que eu vi que diz: uma comunidade cristã parada é só um templo, mas em movimento é uma igreja. Foi o que eu falei um pouquinho antes, né? Um templo com reuniões toda semana, aquilo ali vai ser só um templo, vai ser só um templo, né? Uma igreja parada ali, e não vai fazer diferença nenhuma no lugar. Mas agora, uma igreja em movimento, mas em movimento é uma igreja, entendeu? Então a igreja precisa se movimentar, precisa ir atrás dos perdidos, precisa ir dessas pessoas, precisa entender o bairro que ela está implantada, como é que funciona aqui. Às vezes você vai traçar estratégias de evangelismo que para alguns bairros não funcionem, mas para outros sim. Para alguns lugares algumas coisas dão certo, outras não. Você vai saber, só vai aprender estudando, fazendo conhecimento de campo, indo naquele lugar onde a gente vai ser aquela igreja. Por isso a importância também das células, né? Acontece ali, já tem um trabalho sendo feito ali. Missões na igreja unem a congregação num propósito comum, mobilizando para alcançar sua vizinhança. Ou seja, a missão também é importante para a igreja, não necessariamente para quem está fora, mas ela une a igreja num propósito comum. Não é sobre todo mundo pensar igual, é sobre todos ter o mesmo propósito, que é alcançar pessoas, que é cumprir aquilo que Jesus nos ensinou, cumprir aquilo que a Bíblia nos ensinou, e cumprir tudo aquilo que é proposto para a igreja, né? E que a gente muitas das vezes transfere essa responsabilidade para líder, transfere essa responsabilidade para pastores, quando na verdade todos nós somos igreja. E todos nós precisamos aprender a cumprir o ID, a alcançar pessoas, e todos nós temos essa capacidade. Não no sentido de conhecimento, de capacidade, não, mas temos essa possibilidade, né, de ser um agente de missões, uma pessoa ali que leva o evangelho, basta estar vivendo. Assim como uma pessoa que fala muito de futebol, uma pessoa que fala muito de série ou de livros, é porque ela está lendo, é porque ela está assistindo, é porque ela está participando de algo. Assim nós precisamos ser também, né? Precisamos estar buscando Deus, lendo sua palavra, estando em comunhão, que aí sim vamos ter algo para falar para aquelas pessoas. Quando nós sabemos de algo muito bom, a gente quer compartilhar. A palavra é essa, hoje novos que precisa ser compartilhado. Mais um pouquinho aqui na frente. Jesus é o maior missionário, porque veio ao mundo para salvar, ensinou pelo exemplo, alcançou todos sem distinção, entregou sua vida, deixando a missão de anunciar o evangelho para todos. Então, assim, eu falei já sobre Jesus aqui, no nosso maior exemplo de missionário. Ele não olhava para cor de pele, não olhava para jeito de pessoas, não olhava para status das pessoas. Ele simplesmente amava e servia, né? Como nós precisamos saber também. E aí, gostou desse vídeo? Gostou desse novo formato? Quer aprender como é que se faz missões? Muitas das vezes uma coisa que eu sempre falo, acha que missões é algo lá, outro país, outro estado, outro lugar, mas aqui, perto de você, ou aí perto de você, tem alguém precisando de missões, tem alguém precisando da missão do evangelho, tem alguém precisando de ouvir a Cristo, que às vezes você vai chamar, a pessoa não vai, mas a sua vida ali, naquele lugar, naquele bairro, vai fazer toda a diferença. Jesus, através de você, quer fazer a diferença nesse lugar. E não existe pessoas que simplesmente existem para compor banco na igreja. Não, todos nós temos a nossa missão, todos nós temos o nosso propósito. Basta nós, em Deus, descobrirmos. Isso você vai descobrir ajoelhando, orando e com diversas outras formas que no decorrer desses vídeos, dessa série que eu vou fazer aí, nós vamos descobrir aqui juntos, né? Temos vários podcasts aí, você entrar no canal você vai ver, com várias formas que você pode trabalhar, várias formas que você pode servir, lugares aqui perto que você pode apoiar, servir, ou talvez perto de você, de outro estado e tal. Também tem outros propósitos de missões aí. Então, se você veio até aqui, se você gostou, deixa aquele like, deixa o que você acha sobre esse assunto, que é muito importante. Nos dê sugestões de temas,
de coisas importantes. Temos vários conhecidos que trabalham na área. Minha igreja local trabalha muito em missões. Se você tiver com dificuldade de começar, podemos indicar para você pessoas, podemos ir até aí para estar auxiliando nesse processo. Ou pode estar vindo até a igreja local também minha aqui, que também recebe às vezes pessoas para aprender de perto, um ajudando o outro, né, servindo. E lembre-se que uma igreja que não faz missões, a igreja que não faz evangelismo, não é uma igreja, é só um ajuntamento de pessoas, é só um grupo de pessoas que está ali se reunindo, se encontrando. A igreja precisa servir aos seus irmãos, primeiramente, e à sua comunidade, a que está ao seu redor. E você vai descobrir isso orando ao Senhor, formas, né, de fazer isso orando ao Senhor, buscando. Então deixa aquele like, acompanha os próximos vídeos, vou fazer sempre desse tempo aí que não é muito grande, para a gente poder estar aprendendo mais. E deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sino e que Deus te abençoe.